Gente, tudo certo? Tudo bem? Beleza, tomara que esteja tudo bem. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de segurança de redes, tá? Primeiro, tendo em mente, pessoal, que o nosso curso de aulas ensino à distância não é focado só em segurança. Então nós estamos falando de rede, né, no aspecto geral, e nós vamos enfocar nesse curso os aspectos relativos à segurança de rede. Então, nós não vamos falar aqui, por exemplo, de política de segurança da informação, nós não vamos falar de norma ISO 17799, né, nada desse tipo. O que nós vamos focar aqui no curso são, né, as medidas de segurança, segurança de perímetro, né, firewall, DMZ, nós vamos falar de segurança de host um pouquinho, na aula de hoje ainda. Vamos falar também, né, ou nessa aula ou na próxima, provavelmente na próxima, parte de VPN, criptografia, né, encriptação, métodos e chave pública e chave privada, enfim, métodos realmente para fazer a segurança da rede propriamente dita. A parte de políticas e de recomendações e boas práticas vão ficar, né, a gente vai ver alguma coisinha ou outra no decorrer dos blocos das aulas, né, dessa aula e da próxima, mas se você tem no conteúdo da sua prova previsto para cair norma ISO, né, sugiro que você baixe, dê uma procuradinha na internet, tem como você achar algumas coisas interessantes e aprofunde um pouco o seu conhecimento. O nosso foco aqui é um pouquinho reduzido, ok? Dito isso, a gente pode começar o nosso primeiro bloco passando, né, o geral do que é a segurança de rede, segurança da informação. Por que isso ficou tão importante nos últimos tempos? Primeiro de tudo, pessoal, e básico, popularização das redes de computadores, né? Antigamente as redes de computadores eram bastante restritas, eventualmente uso só em universidades, né, principalmente lá fora, depois que veio para o Brasil, isso, pensando ainda em redes locais, né, redes pequenas, depois pensando em internet. Olha como isso como isso se expandiu nos dias de hoje. Então, quanto mais redes você tem, mais difícil é você assegurar a segurança. Pensa só, na sua rede interna da empresa, e às vezes até trafegando pela internet, dependendo se você tiver uma empresa com escritórios dispersos, você vai ter informação que é sensível para a sua empresa, trafegando em redes que você não manda nada e não sabe que é o dono. Então pensa só, o que o seu adversário, o que o concorrente da sua empresa pode fazer com essa informação? Pior, você pensa na sua casa. Todo mundo hoje faz transação bancária via internet. E você imagina que isso tem que ser uma transação segura. Você está implementando segurança num meio que normalmente não é seguro. Para que isso possa ocorrer, tem que ocorrer, né? Você tem que tomar uma série de ações e foram desenvolvidas uma série de técnicas para que isso pudesse ser feito. Mas o que aconteceu? Como a popularização da rede aumentou muito, você tem um intercâmbio de acesso e intercâmbio de informações muito maior, você tem mobilidade, ou seja, você pode acessar a rede da sua empresa estando fora da sua empresa, muitas vezes via VPN, a gente vai ver como é que funciona uma VPN depois. E você tem os sistemas de informações distribuídos geograficamente, né? Hoje você tem até a figura da locação de serviços web. Você tem empresas que vendem serviços, né, de comércio eletrônico via web. Então você vai ter um serviço rodando numa máquina que não fica nem na sua empresa, com dados sigilosos da sua empresa. Então, o que acontece? Com esse tanto de informação, esse tanto de volume de dados e a necessidade de você ter segurança, né, o pessoal percebeu que é o seguinte, olha, não dá para a gente, né, ficar à mercê de trafegar esse tipo de informação sem qualquer garantia mínima.
né? Uma noção importante, a primeira delas é: nenhum sistema ou nenhuma rede é 100% seguro. Não existe rede 100% segura, tá? E isso é uma premissa que vocês devem levar para sempre com vocês. Por mais que você invista na segurança da sua rede, não necessariamente a sua rede vai ser 100% segura. Ou melhor, nunca ela vai ser 100% segura. Tá? Continuando. Sistemas operacionais, inclusive Linux, para aqueles que são mais, né, avessos à Microsoft aí, também tem as suas fraquezas e os seus bugs e vulnerabilidades. Né? Não só sistemas operacionais, tá, pessoal? Linguagem de programação também, equipamentos de hardware. Né? Você pode ter, por exemplo, um roteador que tem um bug no firmware dele. Né? E isso pode ser explorado por uma pessoa, por um hacker mal intencionado. Para a gente falar de rede, a gente precisa primeiro ver o seguinte: rede está num patamar estranho, digamos assim. O que acontece? Todo mundo diz que se preocupa muito com a segurança. Não, porque, né, nós precisamos ter segurança, nossos sistemas precisam trafegar informações sabendo que não vão ser interceptados, eu preciso trocar informações com o banco sem que ninguém, né, saiba. Só que, apesar disso, principalmente eu estou falando aí de desenvolvimento de software, em geral, a segurança, né, a preocupação com segurança, digamos assim, os investimentos em segurança, hoje ainda ficam abaixo dos investimentos, por exemplo, em usabilidade e funcionalidades dos próprios sistemas. Então, o que você pode, né, inferir disso aí é que, na prática, a teoria é outra. Né? As pessoas têm o discurso de que segurança é importante, mas na prática não têm destinado os recursos, né, suficientes para que você possa, de fato, aumentar a segurança da sua rede. Tá? E aí você tem uma questão interessante, que é a questão de mercado também. O que acontece? O mercado de segurança, digamos assim, é um mercado que vem crescendo muito. Tá? E você pensa só, pelo lado da empresa, tá? Quando acontece uma falha de segurança, a quantidade de equipamentos envolvidos é tão grande, e você tem às vezes 2 ou 3 ou 4 empresas cuidando, né, do desenvolvimento de uma plataforma nova, né, você vai ter um jogo de empurra, e você tem aí, né, os bugs e as vulnerabilidades são comuns e esperadas. Por quê? Primeiro, é muito difícil você poder parar para você fazer testes, né, exaustivos de segurança daquela plataforma. E um outro detalhe, lançar uma nova versão de um software, né, versão 1.1 com mais segurança e tal, dá dinheiro. Né, a versão mais nova acaba vendendo um pouco mais. Se você não vender a versão mais nova, você vai vender o suporte para que o cara possa atualizar. E assim sucessivamente. Né? Resumindo, dá dinheiro. Se dá dinheiro, não tem por que mexer muito. Por isso que a segurança vai, né, evoluindo, mas ainda evoluindo sempre com o cachorro correndo atrás do rabo ali. Né? Os hackers numa velocidade muito maior. Trouxe aqui para vocês alguns dados da última pesquisa de segurança do FBI, tá? Pesquisa de 2008. É realizado com empresas americanas de diversos portes aí, empresa pequena, empresa com, né, muitos funcionários, com muito recurso, né, tem de todo tipo. E o que esse estudo faz? Ele mostra uma fotografia, né, de como está a segurança da informação nas empresas americanas e quais são as medidas que vêm sendo tomadas. Então, do relatório grande, eu pincei algumas coisas interessantes para passar para vocês. Alguns dados, alguns preocupantes, outros interessantes. Primeiro deles, mais de 50% da empresa destina menos de 5% do orçamento de TI em segurança. Pensa só, você tem a fatia, você tem o bolo inteiro, que é o orçamento da sua empresa. A fatia de TI, que dependendo da sua empresa pode ser uma fatiazinha, uma fatiazona, mas, né,
eventualmente vai ser uma fatia de pequena para média ali, e dessa fatia, mais da metade das empresas não destinam nem de 5% para orçamento de segurança. Isso corrobora o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? O discurso é muito bonito, mas na prática os recursos não estão sendo aportados nas empresas. Quase 70% das empresas possuem, né, política de segurança da informação formalizada. Então, no dia de hoje, você considerar que 30% não possuem, mais de 30%, um terço aí quase, 32%, é um número alto, eu considero, principalmente se você levar em conta que essa é a realidade americana, né? Empresas que são já mais, têm uma postura um pouco diferente já em termos de profissionalismo. 52% da empresa investem menos de 1% do orçamento de segurança em treinamento. Como se espera que os funcionários que cuidam da segurança da informação aprendam a, né, mexer, aprendam as tecnologias novas, aprendam os ataques, novos ataques estão surgindo a todo instante. Todo dia tem uma ferramenta nova para você aumentar a segurança da sua equipe. Se você tem, né, daquela fatia ali, 5% da fatia de TI, e menos de 1% desses 5%, né, mais da metade das empresas, né, destinam para treinamento, fica difícil você disseminar bem a segurança da informação, né? Continuando com os dados da pesquisa americana, você vê que a grande maioria das empresas não terceiriza qualquer parte da segurança da informação. Então, some-se aí ao dado anterior de que eles investem pouco em treinamento e não terceirizam, logo, eventualmente, as equipes vão ser pouco preparadas para cuidar disso. Você tem aí que, apesar do pouco investimento, quase metade das empresas tiveram incidentes de segurança da informação no decorrer do ano de 2008, né? Que a maioria dos prejuízos ainda vem de ataques externos, né? 51% das empresas disseram que os incidentes não envolviam funcionários, apesar da gente saber, né? Vocês devem ter lido, se não leram ainda, tenham curiosidade, abram as normas, né? ISO, as boas práticas. Você normalmente percebe que o envolvimento de funcionários é bastante comum em incidentes de segurança da informação, tá? Mas ainda assim, o que se observa na prática é que a maioria dos prejuízos ainda não vem dos ataques internos, tá? Os tipos de incidentes mais encontrados, por incrível que pareça, olha o primeiro da lista aí, vírus, meu amigo. Em 50% das empresas que tiveram um incidente de segurança da informação em 2008, vírus foi um incidente de segurança da informação. Você vê que é um dos incidentes de segurança da informação mais antigos que se tem conhecimento, e ainda assim hoje ele é o mais encontrado. Um outro, né, aí já pensando nas mazelas do mundo moderno, roubo de laptop. Outro, abuso de funcionário. E outro, denial of service. A gente vai aprender o que é o DOS ou denial of service como um dos tipos de ataque em um dos próximos blocos da aula de hoje, tá? Outro dado interessante, as tecnologias de prevenção e defesa que são mais usadas. Olha só, em 97% dos casos, as máquinas têm antivírus instalado, nos casos das empresas. E ainda assim, você tem um índice de incidentes de segurança com vírus muito altos. Isso aí pode te dizer algumas coisas. Uma, ou o administrador da rede não está administrando o software de antivírus da forma como deveria, ou os softwares de antivírus estão bastante ineficazes para evitar esse tipo de problema. Eu fico com a segunda opção, mas podemos pensar. Outra, 94% das empresas têm firewalls. Muito bom. Tomara que o firewall esteja bem configurado. Como a gente vai ver na aula, um firewall que não tem regras bem feitas e regras bem estabelecidas, né, não serve de muita coisa não. É melhor do que nada, mas ele tem que estar bem configurado. Tá? Eles
se usa VPN, que a gente vai ver na aula 8, na próxima aula. Anti-spyware está presente em 80%, né? Sistemas de prevenção e de detecção de intrusão, aí, IDS e IPS, em quase 70%, e filtros de endereços de internet em 65% dos casos. Tá? Ah, professor Rodrigo, mas isso aí é nos Estados Unidos, mas e aí no Brasil? Os dados estão aí, pessoal. A última pesquisa nacional de segurança da informação é de 2007, teve uma amostra de 600 questionários, e aqui no Brasil também, olha só quem aparece em primeiro lugar nos problemas que geraram perdas financeiras. Vírus. Até hoje é o problema de segurança da informação que tira mais, né, tira mais dinheiro, no fim das contas, de cada empresa. Depois do vírus, o spam, né, que todos vocês aí recebem nas caixas de e-mail de vocês dezenas, às vezes até centenas de mensagens indesejadas todo dia, né? Roubo de laptop aparece aqui também no Brasil, 8%, e vazamento de informações, 7%. Olha só que dado interessante. Análise de riscos de TI, né? Vocês vão ver, quando derem uma lida sobre as políticas de segurança e as boas práticas, que a análise de risco é uma boa prática que deve ser feita com regularidade. E olha só, aqui no Brasil, 22% das empresas nunca fizeram uma análise de risco. E outros 40% o fazem irregularmente. Se você soma essas duas aí, dá 61% das empresas que nunca fizeram ou fazem de vez em nunca análise de riscos na segurança da informação. Pense só, né? Tanto de compra que você faz pela internet. Você acha que a rede lá do outro lado está segura? Esses dados aí deixam a gente com o cabelo um pouco em pé. 65% das empresas, em 65%, não há um procedimento formal de análise de riscos. Né? Não foi estabelecido um procedimento para isso. Né? O número não assusta porque é quase igual ao número das empresas que nunca fizeram ou que fazem irregularmente, que provavelmente são as empresas que não têm um procedimento formal. Olha só, 18% dos funcionários da segurança são plenamente capacitados. E aí é aquele negócio, lembra da verba de treinamento como é pequena lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil não é muito diferente não. E olha outro dado que é parecido. Apenas 30% das empresas investem mais de 5% do orçamento de TI em segurança. Ou seja, 70% das empresas investem 5% ou menos. E aí, pessoal? O discurso está diferente da prática, não está não? Está difícil. Mas, apesar disso tudo, existem várias ferramentas interessantes que a gente vai conhecer para, né, detectar ataques e para prevenir ataques nas redes. Para que serve, afinal de contas, dado todos esses dados que eu passei para vocês e o cenário de segurança da informação, por que se tornou importante, né? A gente pode resumir basicamente em por quê? Importância para proteger o patrimônio da empresa, não só o patrimônio, né? O maior patrimônio da empresa é a informação. Então, proteger a informação é o dado mais valioso que a sua empresa tem. Ok? Ter credibilidade é uma das importâncias de você ter segurança de rede e você ter uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente também. Você pode usar isso em seu benefício. Tá legal? O nível de segurança que vai ser usado, né, na sua empresa ou até na sua casa vai depender do custo-benefício, claro. Né, você tem que ver quais são os custos das várias soluções disponíveis. Cada uma tem, né, um custo e um benefício atrelado que são diferentes. Né, vai depender do tamanho da sua empresa, de quanto a sua empresa pode gastar em termos de recursos humanos para administrar isso. Né, isso tudo vai ser uma balança para saber. Né, se, por exemplo, você ter uma rede muito segura, custa R$10 mil.
Você ter uma rede extremamente segura custa $1 milhão. Você pode gastar $1 milhão? Você não pode gastar $1 milhão? O negócio da empresa exige que você tenha, né, como o caso de um banco, por exemplo, uma solução de segurança mais importante, mais parruda possível. Você tem que pesar essa série de coisas. Para isso, né, para você chegar nesse custo-benefício, você faz a análise de risco. Vai identificar os valores, quais são as vulnerabilidades dos seus sistemas, quais são as ameaças que podem acontecer, quais são as medidas que você pode tomar para evitar isso, tá? E, além disso, estabelecer políticas e procedimentos, né? São as normas formais, as políticas que vão dizer o que e o porquê, e os procedimentos é como vai ser feito o que está na política, né? O que deve ter numa política de segurança da informação, quais são as melhores práticas para isso, a gente não vai entrar nesse detalhe. Nós vamos conversar sobre a segurança da rede propriamente dita, começando já no próximo bloco.